Quando falamos em patrimônio, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Mansões, carros, muito dinheiro. Arroz? Mas nós vamos falar hoje sobre patrimônio cultural, o que na verdade também está relacionado ao conceito de riqueza, mas de riqueza cultural, pois são bens que representam tanto a identidade quanto a diversidade cultural de um povo. Nós podemos dividir o patrimônio cultural em bens culturais materiais ou imateriais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os bens culturais materiais. Eu sou Eduardo Molina e patrimônio cultural é o assunto de hoje do canal O Historionauta. Patrimônio cultural material se refere aos conjuntos de bens, como por exemplo, edificações, obras de arte, conjuntos arquitetônicos e sítios arqueológicos, que por seu valor histórico, artístico, cultural ou até mesmo afetivo, são selecionados para serem preservados. Foi durante o Renascimento Cultural, lá por volta do século XV, que os renascentistas começaram a se interessar pela cultura antiga, pela antiguidade clássica, greco-romana, como forma de contemplação, ou seja, tanto de admiração quanto de fonte de inspiração para a realização de obras artísticas, pinturas e até construções, obras arquitetônicas. A partir do século XVIII, países como Inglaterra e França selecionaram alguns monumentos e obras artísticas com o objetivo de fortalecer suas histórias e identidades nacionais. Surgem então os monumentos históricos. Mas foi a partir do século XX, com a atuação da ONU, mais propriamente da Unesco, que o mundo começou a perceber que o patrimônio não representava só o passado, a memória e a identidade de um povo. Ele também poderia servir como incentivo ao turismo. Se bem que nesse calor, um sol, praia, nem precisa de outro incentivo. Foram várias convenções promovidas pela Unesco ao longo do século XX e que geraram as cartas patrimoniais, que dentre um de seus objetivos principais estava estimular os países participantes a adotarem políticas de preservação do seu patrimônio. Afinal, o patrimônio cultural não é só importante para o país em que ele está localizado, e sim para o mundo todo. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro ou o Partenon em Atenas, na Grécia, são exemplos disso. No Brasil, foi em 1937 que foi criado o primeiro órgão destinado a ações referentes ao nosso patrimônio. Atualmente, o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O órgão não tem apenas como objetivo selecionar os bens representativos da nossa história. Ele também tem a função de criar políticas de preservação do nosso patrimônio. E foi aí que foi instituída o tombamento, um instrumento de preservação do patrimônio para impedir que bens culturais materiais sejam danificados, alterados ou até mesmo demolidos. E quando falamos que um prédio foi tombado, eu sei, muita gente já imagina logo isso. É que na verdade a palavra tombo vem lá da história de Portugal, quando os bens que pertenciam ao reino eram registrados num livro que era guardado na Torre do Tombo, no Castelo de São Jorge, em Lisboa. E até hoje nós adotamos essa palavra para nos referir à política de preservação do patrimônio material. Com o auxílio de profissionais como historiadores, historiadores da arte, arqueólogos, arquitetos, entre outros, o patrimônio passa por um processo até ser inscrito em pelo menos um dos 4 livros do tombo. O primeiro deles é o Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, onde estão inscritos os bens em função de seu valor arqueológico, relacionados a vestígios da ocupação pré-histórica aqui no Brasil, ou de seu valor etnográfico e paisagístico, ou seja, bens culturais cuja paisagem é muito importante e representa a forma de viver de determinado povo. Nós temos como exemplo de um bem arqueológico o Parque Nacional Serra da Capivara, que fica no Piauí, onde nós podemos encontrar diversas cavernas com figuras rupestres datadas de milhares de anos atrás.
E como exemplo de paisagem, nós podemos citar o Morro Pai Inácio, que fica na Chapada da Diamantina, na Bahia. O segundo livro é o livro do tombo histórico. Neste livro estão escritos os bens culturais em função de seu valor histórico. Eles podem ser divididos em bens móveis ou imóveis. Entre os bens imóveis podemos citar fazendas, edificações, pontes e centros históricos, como por exemplo a cidade de Ouro Preto, que foi tombada pelo IPHAN em 1938 e em 1980 passou a fazer parte da lista do Patrimônio Mundial da Humanidade. Ou seja, Ouro Preto foi o primeiro bem cultural brasileiro a fazer parte desta lista. E em relação aos bens móveis, nós podemos citar mobiliário, quadros e outras peças. O terceiro livro é o livro do tombo das belas artes, onde estão reunidos os bens culturais em função de seu valor artístico. O termo belas artes, ele se refere à arte de caráter não utilitário, muito comum a partir do Renascimento cultural no século XV. É uma arte separada do artesanato, uma arte mais voltada para causar admiração, a arte pela arte. Nós temos aqui no Brasil o exemplo dos 12 profetas. São 12 estátuas esculpidas por um artista conhecido como Aleijadinho no final do século XVIII e que fica lá em Congonhas, Minas Gerais. E por último, temos o livro do tombo das artes aplicadas. São bens culturais também em função de seu valor artístico, mas associados a uma função utilitária. Nós temos como exemplos peças, tapeçarias, vitrais, outros objetos com valor decorativo, sempre com essa função utilitária. Um detalhe muito importante é que um mesmo bem cultural, seja pelo seu valor histórico, artístico, cultural ou outro valor, ele pode ser inscrito em mais de um dos livros do tombo. E outra coisa, não é porque um bem cultural está inscrito num dos livros do tombo que isso por si só garante a sua real preservação. É por isso que é muito importante que a sociedade seja conscientizada e participe das questões referentes ao seu patrimônio cultural. A valorização do patrimônio cultural é a valorização da identidade de um povo e do conhecimento da diversidade cultural existente ao redor do mundo. São bens que contam nossa história, da humanidade, evocam a memória de um povo e sua trajetória, além de instrumentos para a cultura e educação. Como disse uma vez o escritor Mário de Andrade, defender o patrimônio é alfabetização. E agora que vocês já conheceram um pouquinho sobre o que é patrimônio cultural material, viram alguns exemplos, no nosso próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre patrimônio cultural imaterial. Portanto, se inscrevam, curtam, sigam. Eu sou Eduardo Molina e este canal é o Historionauta.